Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Nesse vídeo eu vou falar 9 coisas que eu faria se tivesse gordura no fígado. Então é um vídeo diferente, estou me colocando como paciente. Acabei de receber o diagnóstico de esteatose hepática, que meu fígado está com gordura. O que eu faria? Então vamos lá. Primeiro eu queria te perguntar, você tem gordura no fígado? Qual grau? Quando você descobriu? Coloca aqui para mim. Também fala qual cidade, qual parte do mundo que você pertence. Qual cidade? Eu falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Escreve aqui para mim. Bom, vamos lá. Quais são as 9 coisas? Número 1, e a primeira coisa que eu faria ia ser eliminar totalmente o álcool. Ia cortar o álcool. Zero álcool. Vamos para as evidências científicas. Por que dessa decisão? Existe um consenso. Se a gordura no fígado for causada pelo álcool, esteatose hepática alcoólica, que você precisa fazer uma dieta com zero álcool. Cortar totalmente. Se a gordura no fígado não for causada pelo álcool, não existe um consenso, não é discutível se realmente precisa fazer uma dieta com zero álcool. Trazendo para o meu caso, independente se fosse ou não causada pelo álcool, eu faria uma restrição total, zero álcool. Conhecendo a ação do álcool no nosso organismo, nosso metabolismo e também no fígado, como eu sou especialista no metabolismo, muita gente sabe que eu sou endocrinologista, mas eu também sou metabologista, então eu lido com a parte do metabolismo. Sendo assim, eu como paciente, mesmo que não exista um consenso, mesmo que todos os especialistas não concordem com isso, que você realmente precisa eliminar o álcool, tendo gordura no fígado, como paciente, eu faria uma restrição total do álcool. Não é uma coisa que me faz falta, que eu faço questão, como eu já teria um problema no fígado, né, gordura no fígado, eu cortaria totalmente. Então esse é o primeiro ponto. Número 2, sobre as frutas. Será que quem tem gordura no fígado pode comer fruta? Sim. Então eu não deixaria de comer frutas. Mas e a frutose não prejudica o fígado? O que prejudica é o excesso de frutose. Então, a frutose, se você comer ali uma goiaba, um morango, não vai ser aquela frutose que vai prejudicar o seu fígado. Pelo contrário, como as frutas têm antioxidantes, têm vitaminas, elas podem até ajudar. Qual é a questão aqui? Que você precisa escolher as frutas com menor índice e carga glicêmica, com a menor quantidade de açúcar e também com açúcar que não vai aumentar tanto o seu açúcar no sangue, logo não vai ter um pico de insulina. Então, com índice glicêmico, que é isso, menor. Eu iria deixar de comer manga, por exemplo, que tem um índice e uma carga glicêmica maior. Iria trocar por frutas que são melhores, como maçã, pêssego, ameixa, e aqui pode ser ameixa preta, ameixa vermelha, goiaba, abacate. São frutas que têm uma carga e um índice glicêmico menores, ao contrário da manga, da uva, da banana, por exemplo. Então, eu como manga, eu ia trocar a manga por alguma outra fruta melhor, nesse caso. Ah, mas todo mundo precisa deixar de comer manga? Não. Quem tiver gordura no fígado até pode comer, mas você tem que ter noção da quantidade e de quanto que essa fruta vai aumentar o seu açúcar no sangue, tá? Tem que conhecer sobre as frutas. Se você ainda não sabe tudo sobre as frutas, no final desse vídeo eu vou deixar uma recomendação para você assistir, eu tenho certeza que vai te ajudar também. Número 3, exercício físico. Se você tem gordura no fígado, você precisa fazer atividades físicas. Por quê? Porque vocês já sabem que a gordura no fígado é uma doença metabólica. Se você melhorar o metabolismo, melhorar a composição corporal, reduzir a resistência à insulina, isso vai te ajudar
e de maneira comprovada ajuda na gordura no fígado. Então, como paciente, eu faria exercícios físicos. Já faço, mas se tivesse o diagnóstico de gordura no fígado, ia aumentar a quantidade. E aí vocês perguntam, o que eu faria? Eu gosto muito de fazer caminhada, acabo alternando caminhada e corrida e também faço musculação, no meu caso. Número 4, eu iria adicionar alimentos com fibras, como chia, linhaça, aveia. Existe uma polêmica sobre a aveia, mas não deveria existir. A aveia é a mesma coisa da frutose. Não é a aveia que prejudica, é o excesso de aveia. Então, se você comer muita aveia, claro que vai fazer mal. Mas a aveia tem vários benefícios, inclusive para o colesterol. É muito estudado o papel da aveia na redução do colesterol, inclusive reduções bem significativas, se tratando do colesterol, de 5% até 8%, só por você ingerir um alimento, é muito significativo. Tá bem? Então, recomendação número 4, para o meu caso, eu iria aumentar a quantidade de fibras. E aí você me pergunta, mas por quê? Qual é o fundamento de fazer isso? Porque as fibras acabam reduzindo o índice glicêmico, quanto que os alimentos aumentam o seu açúcar no sangue. Vocês lembram que eu expliquei sobre as frutas? Então, também as fibras têm esse papel. Além de aumentar a saciedade, melhorar o trânsito intestinal, melhorar várias doenças e também prevenir várias doenças do intestino, como o câncer, as fibras ajudam na sua digestão e também retardam a absorção de alguns carboidratos, diminuindo o índice glicêmico. Então, vale a pena e eu faria isso. Você consome alguma fibra? Chia, linhaça? Coloca aqui para mim qual você mais gosta. Se tiver outra que eu não falei, deixa a sugestão também, é importante para as outras pessoas lerem e também conseguirem se motivar e aprender cada vez mais. Número 5, café. Eu iria continuar tomando meu cafezinho, porque o café tem muitas substâncias antioxidantes. Tem vitamina E, o tocoferol, tem polifenóis. Existem estudos, inclusive, que relacionam o consumo de café com a diminuição da inflamação por gordura no fígado, a esteatohepatite. Então, se você não toma, eu gosto muito do café expresso, não sei qual é o seu preferido. E aqui, sempre lembrando o vídeo, esse vídeo inteiro, eu estou relacionando para o meu caso. Então, eu não tenho problema de úlcera gástrica, úlcera no estômago, não tenho gastrite, não tenho refluxo. O café não aumenta a minha ansiedade, não aumenta a minha pressão. Então, eu iria continuar tomando café. E aí vocês perguntam, e esse café pode ser com açúcar? No meu caso, eu tomaria sem açúcar. Por quê? Nós já sabemos como o açúcar simples, o açúcar refinado, e aqui eu estou falando também do açúcar mascavo, por exemplo, nós já sabemos o papel do açúcar no organismo. A função, o que acontece se você colocar açúcar no café, por exemplo. Vai aumentar a glicemia, vai fazer o pico de insulina, de novo, essa história toda. Então, vale a pena você tomar café sem açúcar. Eu tomo sem açúcar, também sem adoçante. Se você realmente não consegue, tenta tirar aos pouquinhos. Eu vejo que muitas pessoas não conseguem tomar café sem açúcar porque elas tentam tirar de uma hora para outra. Então, se você gosta de açúcar no café, faça uma redução gradual do açúcar. Isso vale para adoçante também. Então, se você utiliza 5 gotas de adoçante, em uma semana você vai utilizar 4, na outra 3. Faz isso devagarinho, sem pressa, porque assim você vai adaptando e você vai ver que depois que você retirar o açúcar ou o adoçante, você não vai conseguir mais tomar café com açúcar. Esse foi o meu caso, eu tomava café com açúcar, fui tirando aos pouquinhos. Hoje eu não consigo mais tomar café com açúcar.
nem se eu quiser, porque realmente eu consigo sentir mais o gosto do café sem açúcar. Isso acontece com muitas pessoas. Se esse for o seu caso, coloca nos comentários aqui também, porque vale a pena você fazer essa modificação. Mas lembre-se, tem que ser gradual. Outra coisa que precisa ser gradual e aqui muito importante, ainda bem que eu falei essa palavra, número 6, peso. Tem evidências científicas que uma redução, pelo menos de 5% do peso, pode ajudar, inclusive, diminuir a inflamação do fígado por gordura, né? A esteatohepatite, e também reduzir o dano. Por quê? Porque se você reduz o peso, você vai melhorar o seu metabolismo. Então, no meu caso, eu ia tentar reduzir em 5% do meu peso, já que com esse peso o meu fígado está acumulando gordura. Com um peso menor, será que o meu corpo não iria trabalhar melhor? Então, eu iria fazer essa modificação. E agora eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou te falar. É um dos assuntos, talvez o principal do vídeo. Então, não esquece isso. Se você levar isso para a sua vida, eu já vou ficar muito satisfeito, vou ter cumprido o meu objetivo aqui nesse vídeo, que é sobre a redução do peso. Essa redução deve ser gradual, deve ser devagarinho. Se você emagrecer rapidamente, uma perda de peso abrupta, fizer uma dieta muito restritiva, a gordura no fígado pode piorar. Isso mesmo. Você emagrece de maneira rápida e a gordura no fígado piora. Muitas pessoas não entendem isso, porque uma redução brusca no peso pode piorar, inclusive, o grau da gordura no fígado, pode aumentar as áreas de necrose. Ué, mas como assim? Por isso que muitas pessoas até mesmo largam o tratamento. Eu emagreci, o médico disse que eu tinha que emagrecer, eu emagreci e a minha gordura no fígado piorou, então não adianta. Na verdade, você precisa fazer realmente uma mudança de estilo de vida e não emagrecer muito rápido, né, de uma hora para outra, porque isso pode prejudicar o seu fígado. Então, se você já fez algum tipo de dieta, já emagreceu, mesmo assim não adiantou, lembre-se disso. Pode ser porque você perdeu peso muito rápido. Isso tem vários estudos científicos. Não é uma coisa que eu estou achando ou que eu simplesmente concluí pela minha prática. Não é isso. Tem evidência científica que redução muito rápida, redução brusca do peso, pode fazer mal para o fígado, para quem tem gordura no fígado. Número 7, gorduras boas. Eu iria adicionar mais gorduras boas, como salmão, atum. Mas eu não tenho acesso a esses peixes. Pode ser outros? Pode sim. Bacalhau, meus amigos portugueses, tem muitos portugueses aqui no canal, então bacalhau também tem ômega 3. Tem vários estudos com ômega 3 e a gordura no fígado. E aqui eu estou falando da alimentação, não é suplemento de ômega 3. Combinado? Outros alimentos que também têm gorduras boas, como azeite de oliva extra virgem, castanhas, próprio abacate, tem gorduras que podem ajudar nesse processo. Só que você tem que ter muita atenção que esses alimentos são muito calóricos. Se você fizer um excesso de calorias, vai acabar prejudicando ainda mais o seu metabolismo. Então, iria adicionar com moderação gorduras boas. Sempre lembrando isso, não é porque um alimento é saudável que você pode comer à vontade. Você pode exagerar na quantidade. Então fica essa mensagem também. Número 8. Eu iria eliminar o açúcar. Quando eu falo açúcar, eu estou me referindo aos carboidratos simples. Não são todos carboidratos que para o meu caso, eu acho que fazer uma dieta com zero de carboidratos, com restrição total, eu não iria me adaptar. Então não teria benefício. Tem que ser uma coisa que nós vamos conseguir cumprir. E eu iria
fazer uma dieta com carboidratos complexos, como alimentos integrais, mas eu iria eliminar o açúcar. Então, bolos, farinhas, próprio açúcar refinado, açúcar mascavo, outros alimentos como pães, a farinha que eu citei. Então, eu iria optar por alimentos integrais. Eu iria deixar de comer massa? Não, mas eu iria comer massa integral. Iria tirar o açúcar, os carboidratos simples. Então, não é qualquer tipo de carboidrato. Por quê? Os carboidratos simples, quando você come, você vai fazer digestão, como o nosso organismo acaba digerindo mais facilmente esse tipo de carboidrato, você faz um pico de açúcar no sangue, logo um pico de insulina. Isso a nível metabólico não é interessante para quem tem gordura no fígado. E o número 9, eu não iria tomar nenhum tipo de suplemento para gordura no fígado e também nenhuma medicação. Por quê? Porque não existe até o momento nenhum suplemento que realmente funcione para gordura no fígado. Então, presta atenção nessas propagandas aí que acabam prometendo, toma isso, toma aquilo. Não tem nada comprovado de maneira científica. Eu sei que seria mais fácil. Só toma um suplemento ali e acabou. Mas não é a realidade. Se você tem gordura no fígado, você tem que fazer uma série de modificações no estilo de vida. Serve também de exemplo, eu falei meu caso. Se você gostou desse vídeo, dessa forma, coloca uma nota de 0 a 10. Se for 10, eu vou fazer mais vídeos como esse. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. Vocês lembram que eu falei das frutas? Quais são as melhores frutas? Você sabe? Nesse vídeo aqui, eu falo as melhores frutas e também as piores, aquelas que você vai evitar. Eu tenho certeza que você vai aprender muito. Se você não for inscrito, se inscreva também para acompanhar os vídeos novos e ativa o sininho, muito importante. Um abraço!